Igreja vitoriosa e abençoada do Deus Altíssimo, graça e paz em nome de Jesus. Gostaria nessa manhã, para nossa meditação, ler 2 Coríntios capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11, que diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que Deus aplique a leitura da sua palavra lida às nossas mentes e corações. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, que o Senhor, através desta reflexão, fale profundamente aos nossos corações, para que não esqueçamos jamais de que, mesmo passando por momentos difíceis, a promessa do Senhor é que o Senhor jamais vai nos abandonar. Abençoa-nos, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, gostaria de meditar com base nesse texto sobre o seguinte tema: o consolo de Deus em meio à aflição. O consolo de Deus em meio à aflição. O cristão não está isento de passar por tribulações. Na verdade, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas não deveríamos perder o ânimo, porque Ele está conosco todos os dias. Gostaria, portanto, de refletir sobre algumas questões importantes para que a gente, assim como o apóstolo Paulo, que vivenciou momentos atribulados na sua vida e orientou como é que nós devemos viver esses momentos e superar, eu queria destacar algumas lições para as nossas vidas em relação a esse momento atribulado que todos nós estamos enfrentando. Paulo, portanto, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele começa com uma saudação consoladora. Ele, no início da sua carta, identifica-se como o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em seguida, o apóstolo menciona a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, que coisa linda, e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra graça no grego é charis, que nas epístolas paulinas diz respeito ao fato do Pai ter enviado seu Filho a fim de que o mundo fosse salvo por meio dele. A paz, ela equivale em hebraico, não é? Shalom,
que carrega exatamente o sentido de bem-estar com Deus. Então, para Paulo, a paz de Deus é obtida mediante o quê? A morte de Jesus Cristo. Porque nós éramos inimigos dele e andávamos, portanto, neste mundo sem paz, sem segurança e sem certeza de nada. Mas mediante a obediência à sua palavra, através da pregação, nós então fomos alcançados e essa paz que excede todo o entendimento, agora ela habita em nossos corações. Jesus, meus irmãos, ele é o porto seguro em meio às ondas bravios do mar, de turbulência, que todos nós estamos enfrentando nesse período de pandemia. Paulo também passou por momentos de angústia na vida pessoal e na vida ministerial. E mesmo assim, ele não desanimou. Antes, ele instruiu aos irmãos de Corinto para que usufruíssem das misericórdias divinas e do consolo que vem do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Consolador, junto ao Pai. A segunda coisa que eu queria destacar nesta manhã é sobre aflição e consolo nas tribulações. Como devemos, portanto, reagir? Paulo sabia o que era sofrer, e a respeito disso, ele deu testemunho em sua epístola aos Coríntios. E por causa de tais aflições, ele poderia também consolar os que estiveram em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Essa, portanto, é uma demonstração de um dos motivos pelo quais somos afligidos, a fim de que possamos nos colocar no lugar daqueles que também padecem. Sofrer como Paulo é um ato, portanto, de comunicação, de identificação do crente com os sofrimentos de Cristo. A outra lição que eu queria destacar a respeito desse texto: o que devemos fazer quando estivermos passando por aflições? Devemos, portanto, ter a atitude que teve o salmista quando ele escreve no Salmo 121, verso 1 e 2, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, diante de qualquer situação, seja ela qual for, lembrem-se que o nosso Deus está a par de todas as coisas. Os seus olhos, diz a sua palavra, estão sobre todos, sobre todos. Nada foge do controle do nosso Deus. Devemos, portanto, continuar confiando e acreditando naquele que tem o poder sobre todas as coisas. Os sofrimentos de Paulo, bem como o dos coríntios, não é? Faziam com que eles fossem participantes também dos sofrimentos de Cristo. Mas eles também partilharam do consolo em meio às tribulações. Mesmo
que essas aflições parecessem desesperadoras. Esse consolo, ele teve como fundamento a confiança, não em nós, mas em Deus. Portanto, meus irmãos, quem tem o Senhor como o seu Salvador, vai enfrentar dificuldades, certamente, porque é bíblico. Mas ele vai passar por essas dificuldades perseverante, porque ele sabe em quem está crendo. E a confiança no Senhor, neste momento tão difícil, tão atribulado, é essencial para que tenhamos, portanto, o consolo de Deus em meio às tribulações. O cristão e o sofrimento. Paulo revelou que Deus permite que os seus filhos sejam afligidos. Ele, portanto, escreve, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também as nossas consolações transbordem por meio de Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte: quando padecemos por sofrimentos, ou passamos por sofrimentos por causa de Cristo, o próprio Senhor, ele sofre em nós. Nem sempre Deus livra o cristão do sofrimento, mas no sofrimento, e como lemos, portanto, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, determinadas aflições somente cessarão na eternidade. E Paulo é uma prova viva disso. Ele orou muitas vezes pedindo para que o Senhor tirasse dele o espinho da carne. Mas o Senhor não o tirou. No entanto, Paulo se conformou. E ele escreveu dizendo, quando o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento não necessariamente, meus irmãos, decorre de pecado. Na verdade, os crentes mais consagrados podem passar por provas desesperadoras. Paulo, ele testemunha que sofreu inúmeras perseguições, tanto por parte dos judeus quanto dos gentios. E é bem provável que em uma dessas situações tenha sido sentenciado à morte. Mas o que a gente aprende com tudo isso? Não é? É que nós sabemos que a morte não é o fim. A eternidade deve ser o alvo central da vida do cristão sofredor. Se nós estamos enfrentando toda essa tempestade, não podemos, portanto, desanimar. Devemos continuar firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o cristão, eu e você, estamos sujeitos às aflições do tempo presente, mas ao invés de ficarmos desesperados, angustiados, desanimados, sem forças, devemos, portanto, buscar a Deus em oração, ler a sua palavra, continuar confiando nele, porque ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso socorro bem presente na angústia. Foi assim que Jesus agiu
para nos dar ensinamentos sobre o sofrimento. Na oração do Getsemane, nós encontramos, portanto, conforto e esperança em Deus. Que Deus, portanto, te abençoe rica e abundantemente. E lembre-se, ainda que eu e você passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essas palavras de conforto e de consolo que aprendemos através do Senhor. Que nas nossas vidas nós a coloquemos em prática, para que jamais nos esqueçamos de que o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus consolador, é o Deus protetor, é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando e bendizendo o Senhor, cantando agora, Descansarei. Mãos com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É maravilhoso poder estar novamente falando com todos vocês através desta gravação. E é bom saber que você que está aí do outro lado está nos ouvindo, não é? Eu sei que o momento ainda é de dificuldades, mas graças a Deus que o Senhor, através da sua palavra, tem falado profundamente ao meu e ao seu coração. Gostaria de lembrá-los que não esqueçam, não é, de hoje à noite, reunir a sua família para que você possa colocar essa mensagem para todos ouvirem e meditarem sobre a importância da palavra de Deus para o fortalecimento, o crescimento espiritual das nossas vidas e da sua família. Gostaria também de lembrá-los que o decreto governamental que ainda restringe a nossa liberdade de nós nos locomovermos, não é? Sem nenhum problema, só vai terminar na semana que vem. E vamos orar para que esse decreto não se prolongue mais, porque nós estamos realmente com muitas saudades de vê-los pessoalmente e de encontrá-los na casa do Senhor. E eu sei que você também expressa esse mesmo sentimento
essa mesma alegria. E nós também não poderíamos deixar de expressar a nossa gratidão, não é? Ao pai do Eric e ao Eric, que emprestaram o seu tempo, os seus talentos, as suas habilidades e nos ajudaram, portanto, a fazer esse culto tão maravilhoso e tão abençoado, não é? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E também a nossa palavra de gratidão ao nosso maestro, né, o responsável pelo Ministério de Louvor da Igreja Batista Cristo Rei, irmão William, que também é talentoso e tem contribuído e muito para o louvor, a honra e a glória do nosso Deus. Muito obrigado, irmão William, e que Deus continue te abençoando.